E olha, o governo federal se prepara para liberar recursos do FGTS que podem alcançar cerca de 7 bilhões de reais, beneficiando aproximadamente 10 milhões de trabalhadores. Essa informação foi antecipada pelo jornal o Globo, confirmada para a CNN Brasil pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Essa medida que deve beneficiar trabalhadores que aderiram à modalidade do saque aniversário e ficaram com aqueles valores retidos depois de serem demitidos sem justa causa. Segundo o ministro, a liberação busca corrigir falhas na execução de medidas anteriores. Luiz Marinho disse que a Caixa Econômica Federal cometeu um erro porque não liberou a totalidade desses recursos e que há um resíduo de 7 bilhões de reais. Em paralelo, o governo também avalia regulamentar o uso do FGTS como garantia de empréstimo consignado. Hoje, apenas 40% da multa do saldo do fundo está permitida para esse tipo de uso. A ideia é permitir a utilização de todo o saldo das contas. Luiz Marinho tem reunião, inclusive na próxima quinta-feira com o presidente Lula, quando os dois devem discutir sobre esse assunto e sobre o impacto dessas medidas do governo federal, né, contra o endividamento da população brasileira e, evidentemente, os impactos desse uso do FGTS no acesso à moradia. A gente conversa com o Luiz França, que é presidente da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc. Luiz, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer receber você aqui. Muito obrigado, é muito importante estar aqui com vocês para discutir um assunto tão importante para a habitação popular no Brasil. Pois é, né, Luiz? A gente tem acompanhado uma série de medidas que envolvem o Fundo Garantidor e essa importância, por exemplo, para o financiamento do Minha Casa Minha Vida, um dos programas que, uma das principais vitrines do governo Lula, com uma oferta, inclusive, né, a criação de uma nova faixa de renda com acesso também a esse juro subsidiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Eu queria entender quais são os riscos para o funding das empresas, das imobiliárias, para o setor como um todo, e entender o quanto do FGTS, de recursos que estão disponíveis no fundo, podem ser consumidos, dada essa série de medidas, né? Não especificamente apenas esses 7 bilhões de reais. Na verdade, a gente tem que entender que o FGTS é do trabalhador. E para três coisas que você usa FGTS: habitação, saneamento e infraestrutura. Você não pode desvirtuar a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E desde 2016, para você ter uma ideia, já foram sacados 140 bilhões do FGTS. Então, não é questão de um saque no FGTS, isso vem acontecendo constantemente. Quem é prejudicado não são as incorporadoras. Quem é prejudicado é a população brasileira, que deixa de poder comprar sua casa. Num país com déficit habitacional de 5,8 milhões de moradias e com uma necessidade nos próximos 10 anos de 11 milhões de moradias, eu acho que tem que se pensar muito numa medida dessa. Por quê? O que representa 7 bi? As pessoas estão falando que representa pouco. Não representa pouco, representa construir 50 mil moradias por ano. E nós temos também aqui um trabalho que nós fizemos para saber o que representa isso em termos de emprego direto, indireto, induzido. São, na verdade, 90 mil novos empregos que gera um volume de 7 bilhões injetado na habitação. Então, isso preocupa muito, porque quem vai sofrer é o comprador de imóvel de baixa renda, aquela pessoa que vive numa condição ruim e, quando ela sai dessa condição, ela vai para uma condição melhor de moradia, numa condição decente, onde ela pode criar seus filhos com muito mais segurança, saneamento, e que a gente espera que essas crianças elas serão homens que terão mais oportunidades no futuro. Iremos melhorar as gerações. Luiz, você fala sobre esse uso dos recursos, claro, sobre essa segurança do trabalhador. Eu queria entender se há algum tipo de risco exatamente desse trabalhador ele ficar desassistido em caso, por exemplo, de uma demissão sem justa causa. Não, na verdade, ele não fica desassistido. Na verdade, não fica desassistido se tiver uma demissão sem justa causa, você está falando? Sim, mas com o consumo desses recursos do fundo. Quero entender se implica em algum tipo de risco para aquele uso que a gente está acostumado do FGTS, né? Quando um trabalhador é demitido e, evidentemente, ele tem acesso a uma boa parte. Mas não só essa medida, Luiz. A gente teve também o governo, por exemplo, lançando mão de uma medida usando os recursos do fundo como empréstimo consignado, ou seja, é o trabalhador pagando juros para a instituição financeira
financeira para ter acesso ao seu próprio dinheiro. Queria entender se essa série de medidas, que, claro, tem como pano de fundo o endividamento das famílias, mas se isso, de alguma forma, ameaça esse colchão de segurança com o qual o FGTS, na verdade, ele foi criado, né, baseando-se nessas intenções. Não, eu acho que ele não ameaça colchão de segurança, não ameaça as pessoas perderem o seu recurso, não ameaça ter qualquer problema nas modalidades que ele pode fazer de saque segundo a legislação. O que ameaça é a moradia, quer dizer, você vai construir menos casas e um número menor de pessoas terá acesso à habitação. Então, acho que é esse que é o grande problema que nós temos aqui com relação à habitação. Então, por exemplo, quando você falou muito bem do saque aniversário. O saque aniversário, nós somos contra o saque aniversário, porque a gente sabia que ia haver um volume de saques muito grande. E o que acontece com o saque aniversário? O saque aniversário, a pessoa saca o dinheiro e utiliza para comprar coisas materiais de baixo valor quando você compara com uma habitação. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que me visitou e disse o seguinte: olha, eu não tenho dinheiro para dar entrada. Aí, quando eu fui ajudar e pesquisar, tinha feito saque aniversário. Então, ele comprometeu com uma compra lá, no caso dele, sinceramente, vou dizer aqui a verdade, foi uma compra de uma televisão, ele foi comprometendo em outras coisas de utensílios, ele foi comprometendo aquela poupança que ele poderia dar de entrada e ele ficou sem comprar a casa dele. Então, este é o problema. Você prejudica a população que precisa de moradia. Luiz, pensando nesse cenário de juros elevados, a gente tem um déficit habitacional, né, bastante significativo, como você trazia para a gente. Eu queria entender se a gente pode acompanhar algum tipo de crise para a construção civil como um todo, já que a gente tem aluguéis pressionados, juros elevados, o que limitam pelo menos um contingente da população que teoricamente é menos sensível, é verdade, a essa oscilação, principalmente sobe e desce da taxa de juros, mas eu queria entender o quanto, principalmente para o setor de construção civil, para o setor imobiliário, esse contingente que é abarcado pelo Minha Casa Minha Vida, ele representa. Eu queria entender exatamente qual é essa proporção. Hoje o grande volume que você tem vem de Minha Casa Minha Vida. Então, isso aí é o que é gerador de emprego e movimenta a economia bastante. É um volume bastante importante, Minha Casa Minha Vida. E o que acontece com esse volume importante? Se você deixar de ter isso, você deixa de ter uma série de coisas, que não é só emprego e arrecadação para o governo. Quer dizer, o governo arrecada. Então, é um problema sério para o governo também se você tiver uma desaceleração nesse mercado. E, de novo, quem vai sofrer é o comprador da casa que vai sofrer essa restrição de dinheiro na habitação. Os incorporadores, eles trabalham, tá certo, sob demanda. Eles olham os orçamentos que eles têm, eles se organizam para comprar os terrenos. Então, é uma empresa que trabalha em função do mercado e como vai funcionar o mercado. No entanto, quem sofre, então, é a população que não vai ter aquela moradia. E o mercado de baixa renda, ele funciona muito bem, por quê? Porque o recurso vem do FGTS, e o recurso do FGTS propicia uma taxa de juros onde a prestação cabe no bolso do trabalhador. Além disso, dependendo da renda da pessoa, ela pode ter um subsídio do governo federal e subsídio também, em alguns casos, governo estadual e município. Então, você consegue colocar uma pessoa no imóvel de 220 mil reais, tá certo? Dando subsídios iniciais e dando uma taxa de juros adequada para ele comprar esse imóvel. Então, essa é a beleza do programa. Então, a taxa de juros brasileira não afeta o programa Minha Casa Minha Vida. E a beleza do programa é que quem recebe esse incentivo é o comprador de imóvel, vai direto para ele. Então, essa que é a beleza desse programa, que ele é muito bem formatado. Outros mercados, é diferente. O mercado de classe média, ele já é mais sensível à taxa de juros, sim. Então, esse mercado, com as taxas de juros acima de 2 dígitos, ele sofre. Então, quando a taxa de juros no Brasil estiver abaixo de 2 dígitos, nós vamos ver esse mercado de classe média tomar um novo impulso, que também é um mercado importante para a economia brasileira. Pois é, quando eu mencionei isso, né, Luiz, queria entender exatamente se havia essa possibilidade de uma reação em cadeia. Talvez tenha me expressado até mal, porque com uma limitação, por exemplo, da concessão de crédito via Minha Casa Minha Vida, evidentemente você pode
até ter menos acesso e uma escalonada, né? Esses preços eles subirem de faixa em faixa, evidentemente também atingindo a classe média, as classes mais abastadas. Conversei com o Luiz França, presidente da Abrainc. Luiz, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Eu que agradeço, muito obrigado mais uma vez por estar aqui junto com vocês. Um abraço, até mais.